Boa tarde, seja bem-vindo à nossa leitura comentada de hoje. Eu já me perdi em qual dia nós estamos, porém já estamos na página 199 do livro O Poder da Ação. Você que está entrando, escreve aqui de onde você está me assistindo para eu ter noção. Oi Aline, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente está chegando já realmente nos finalmentes, do livro, esse livro extraordinário, e que para esse momento vai ser surreal para vocês, para ter vários insights para a construção do seu próximo ano. Para você que não entende ou nunca participou de uma leitura comentada, como funciona? Eu vou ler o livro e eu vou pausando nos momentos que eu acredito que é relevante eu trazer alguma contribuição. E o ouro da leitura comentada é justamente esse, é você ter acesso ao cérebro do outro. Isso que é legal. Porque se todo mundo que está aqui na live lesse exatamente o mesmo livro, todos teriam percepções completamente diferentes por causa do repertório que cada um carrega. Então vamos lá? Quero aproveitar o máximo que eu puder a leitura de hoje, porque talvez amanhã eu não esteja, depois eu conto por quê. Vamos lá, página 199. Acabamos de ver 6 padrões emocionais criados por padrões verbais e não verbais de comunicação. É importante que você se abra para o que é científico e para possibilidades de mudança que vão além de remédios controlados e outros tratamentos cognitivos comportamentais tradicionais. São 6 padrões emocionais curativos primários que qualquer pessoa pode exercitar a qualquer hora e em qualquer lugar minimamente adequado. A pergunta é com que carga emocional e com que frequência você vai fazer os seus exercícios emocionais curativos para eliminar vícios que vêm aprisionando e eliminando em várias áreas da vida? Talvez a primeira pergunta seja: você vai fazer esses exercícios hoje comprovados por pesquisadores de Harvard e Yale para mudar sua vida, ou vai contar historinhas que justifiquem o fato de você não fazer os exercícios e continuar vivendo a mesma vida e sendo a mesma pessoa de sempre? Se essa for sua atitude, eu digo para você o mesmo que tenho dito para muitas pessoas: fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Caso esteja disposto a pagar o preço que só você pode pagar, mãos à obra, que a reforma é grande e está na hora de recomeçar. É muito comum eu receber mentorados que começam com o discurso. Era, né? Hoje não mais, porque eu não aceito mais esse tipo de mentorado. Cintia, já passei por várias mentorias e nunca aprendi nada, e eu tô apostando que a sua vai ser a salvação da minha vida. E o que eu percebia? Que todas essas pessoas, elas sempre me traziam problema. No sentido do quê? De não querer fazer o que eu pedia, de não seguir as orientações que eu dava, de reclamar demais, de se colocar como vítima. Quando a gente conseguiu perceber esse padrão comportamental, a gente desenvolveu um formulário. E hoje não basta a pessoa ter dinheiro para pagar a minha mentoria, ela precisa estar no momento e ter o perfil. A minha habilidade é execução. Eu tenho facilidade em ajudar as pessoas a terem uma clareza, um direcionamento do que elas precisam fazer, e tenho facilidade em ativá-las. Então, mesmo a pessoa que tem muita dificuldade de executar, ela acaba executando. Porém, precisa ser uma pessoa que entenda que ela precisa de ajuda para isso. Quando a pessoa chega aqui se achando Master Blaster, poderosa e eu sei tudo, e quem não sabe são os outros mentores, eu já sei que ela vai dar problema. Então, quando ela chega falando assim, eu não aprendi nada nas outras mentorias, eu já falo, então não faz comigo. Porque se você não aprendeu nada nas outras, você não vai aprender comigo também. Por pior que seja o treinamento, por pior que seja o curso, por pior que seja o mentor, se você é um bom aluno, você sempre vai aprender. Então, quando a pessoa chega falando que ela não aprendeu nada, eu logo vejo que o problema não são os cursos, não são os mentores, o problema é ela. E eu não quero problema pra mim. Então, hoje em dia, é o tipo de mentorado que a gente não aceita mais.
Como praticar os padrões? Nossa observação e nossa modelagem empírica partiram de centenas e centenas de clientes, tanto de coaching individual como do seminário do método CIS. A forma de exercitar a comunicação parte de 3 pressupostos trabalhados a seguir: necessidade, intensidade e repetição. Necessidade: você conheceu 6 padrões linguísticos e seus efeitos bioquímicos sobre o ser humano. Agora precisa, por observação própria ou pelo feedback de terceiros, reconhecer quais são os seus vícios e praticar os exercícios mais adequados para o seu caso. Se o seu vício for estresse, certamente o padrão a ser mais praticado é o de paz e de poder. Pelo relaxamento provocado pelas ondas alfa, a sensação de paz vem de forma imediata. Pelo brado e pelos movimentos de poder é produzida testosterona e com ela a sensação de controle e domínio. Contudo, não se esqueça de que no final das contas esses exercícios precisam ser trazidos para o seu dia a dia como estilo linguístico e como estilo de vida. E para ter maior aproveitamento, o ideal é a prática de todos os padrões, sempre dando mais ênfase aos mais necessários. Temos mães e pais aqui na live? Que eu vou fazer uma conexão com isso que eu acabei de ler. Escreve aqui eu, se você é mãe ou se você é pai, escreve eu aqui na live. Para eu saber que você tem filhos, porque isso que eu vou te falar vai te dar assim, ó, um start insano. A gente sempre ouve treinadores comportamentais, pessoas que trabalham na área de desenvolvimento humano e até líderes religiosos falando sobre as 5 linguagens do amor. E eles falam que você precisa identificar a linguagem de amor do seu filho para comunicar com ele na linguagem dele. Certo ou errado? Já ouviu isso? Agora eu vou te explicar por que essa dinâmica é completamente errada. Dessa forma que é ensinado e nunca mais você vai fazer isso. Hoje, eu sei qual é a linguagem que mais comunica amor para a Lavínia. Porém, se eu utilizo apenas a linguagem que é a linguagem que ela percebe amor, eu crio um grande problema. Se eu pedir para você, se eu falar para você bom dia em aramaico, por exemplo, você vai entender o que eu tô falando? Não, porque você só sabe falar português. Se eu falar para você bom dia em russo, você vai saber o que eu tô falando? Não, porque você só sabe falar em português. Agora, as crianças são os indivíduos que mais têm a capacidade de absorver conteúdo e transformar aquilo em algo internalizado, principalmente referente à comunicação. Por isso que ensinar uma segunda língua para uma criança é muito mais fácil do que para um adulto. Pronto. Quando a gente fala sobre linguagem de amor, a gente está falando sobre um estilo de comunicação, a forma de se comunicar amor. E se você só se comunica com o teu filho pela linguagem de amor dele, o que você faz? Você faz com que o seu filho só saiba comunicar amor na linguagem que ele recebeu. Por isso que quem tem filhos tem que, de forma intencional e constante, falar nas 5 linguagens do amor, porque o teu papel é tornar o teu filho, a tua filha, um poliglota na comunicação do amor. Porque ao longo da vida ele vai ter amigos que não têm a mesma linguagem de amor que ele. Ele vai namorar, ele vai se casar com alguém que provavelmente não tem a mesma linguagem de amor que ele. E se ele nunca recebeu amor em todas as linguagens, de que forma ele saberia se comunicar? Fala pra mim. Ou seja, eu entendo que a minha filha ela tem uma linguagem primária de amor, porém ela precisa saber comunicar todas. É exatamente igual a quem tem uma língua nativa. Nós temos a nossa língua nativa, mas existem pessoas que são poliglotas, que falam outras línguas. É sobre isso, é construir o teu filho como um poliglota no amor. Ele vai ter uma linguagem nativa, mas ele vai saber se comunicar com todas as outras línguas. Uma das reclamações que eu mais ouço em relacionamento marido e mulher é que um tá falando que ama, o outro não tá entendendo. Aí o outro tá falando que ama, mas também o outro não tá entendendo. Os dois estão tentando comunicar amor, mas não estão sendo compreendidos. Por quê? Porque não fomos criados poliglotas no amor. Faz sentido pra vocês? Fala aí pra mim se faz sentido. E agora comece a ser intencional.
Durante o seu dia, você tem que achar um jeito de se comunicar com os seus filhos nas 5 linguagens do amor. Intensidade. Como você já sabe, a emoção se aloja na carne. E para que de fato haja uma reprogramação de crenças e eliminação rápida dos vícios, deve-se levar em conta que o lado cognitivo e intelectual tem apenas 15% de força sobre nossas mudanças emocionais profundas. Portanto, a intensidade emocional fará toda a diferença na eliminação dos vícios. Por isso, sugiro que se dedique profundamente aos exercícios. Opa! A Siri aqui, me atrapalhando. Não tenha medo ou vergonha de mostrar em seus gestos e em sua postura aquilo que você quer para si. Mesmo que lhe pareça ridículo, haja com intensidade, com gestos grandes e marcados. Quanto mais você usar os movimentos corporais, mais rápidas, profundas e duradouras serão as mudanças. Repetição. A intensidade com que se fazem os exercícios é importante, contudo, ela não é suficiente. Para que se obtenha o resultado desejado, podemos fazer um paralelo com atividades físicas como a musculação. Ainda que a carga do peso levantado seja de extrema importância, é a repetição do exercício que vai verdadeiramente fortalecer o músculo. Assim, para que os exercícios linguísticos propostos alcancem a cura dos vícios emocionais, é a quantidade de vezes que o repetir ao longo do dia que fará a diferença. Então, se você busca resultados reais, além de aplicar intensidade emocional, deverá fazer cada exercício pelo menos 5 vezes ao longo do dia, com 20 a 30 repetições cada. Aí, às vezes, você fala assim, Cíntia, mas eu não acredito que isso funciona. Vai fazer mal? Não. Custa tentar? Então tenta, porque do jeito que tá dando certo? Não tá. Por que não usar uma ferramenta nova e ver o que vai dar, né? Sobre o estresse. A neurociência, diferentemente de outras atuações acadêmicas... Gente, eu quero lembrar vocês que esse livro é um livro mais antigo, tá? Não é tão recente. A neurociência, ela avança muito rápido. Então, pode ter alguma informação aqui que está inadequada. A neurociência, diferentemente de outras atuações acadêmicas, não tem rédeas nem limites. E continua lançando teses multidirecionais e possibilidades que vão de encontro às certezas e às verdades inquestionáveis de ontem. No artigo Depressão e Estresse, em seu site, Dr. Drauzio Varela, questionável, apresenta uma discussão da revista Science sobre o conjunto de ideias mais aceitas atualmente para explicar a depressão, a hipótese do estresse. Segundo essa hipótese, em resposta aos estímulos agressivos do ambiente, o hipotálamo produz um hormônio, CRF, para convencer a hipófise a mandar ordem para suprarrenais produzirem cortisol e outros derivados de cortisona que cumprem seu papel, gerando atenção e cuidados extras. Lembra que eu falei que cortisol não é um vilão? Que em doses adequadas a gente precisa para se manter alerta, atento, para a gente acordar, para a gente conseguir estudar, fazer um exercício. Então, em doses normais, ele é necessário, tá? Diversos trabalhos experimentais mostram que esses hormônios do estresse, cortisol e seus derivados, prejudicam a saúde dos neurônios, porque modificam a composição química do meio que essas células exercem suas funções. Não é o neurotransmissor, como está escrito aqui, tá? E sim o excesso dele. A persistência do estresse e, consequentemente, do cortisol, altera de tal forma a arquitetura dos circuitos neuronais que chega a modificar a própria anatomia cerebral. Aqui eu vou fazer uma retificação também. Aqui ele está falando que o cortisol muda a anatomia cerebral. Absolutamente toda e qualquer experiência muda seu cérebro anatomicamente. A hora que você parar de assistir essa live, seu cérebro ele já não é mais o mesmo de quando você começou a assistir. Porque cada nova informação que é acessada pelo seu cérebro faz conexões novas. E essas conexões novas mudam anatomicamente a sua estrutura cerebral. Por isso que nada é neutro. Ou aquilo está te construindo ou aquilo está te destruindo. Não tem uma outra alternativa. Por isso que é importante você tomar cuidado com o tipo de música que você ouve, o tipo de vídeo que você assiste, o tipo de influenciador que você segue. Às vezes você tá seguindo um influenciador porque ele é legalzinho, porque ele fica fazendo dancinha do TikTok e aquilo está destruindo o seu cérebro
e você não tá nem percebendo. Aí você fica ouvindo aquelas músicas que são legais de ouvir, mas de curitude, de sofrência, de sofrimento, e aquilo está alterando o seu cérebro. Você acha que aquilo está construindo ou está destruindo? Partindo do princípio de que nada é neutro, nenhum ambiente é neutro, nenhuma pessoa é neutra, nenhuma música é neutra. Esse tipo de música te constrói ou te destrói? Essa é a pergunta que eu te faço. E aí a decisão, ela é toda sua. Pesquisadores da Universidade de Emory, em Atlanta, demonstraram que a existência de períodos críticos da infância, como sofrer violência física, abuso sexual, ausência de cuidados e carinhos maternos e outros tipos de estresse emocional, pode conduzir à hipersecreção de CRF no hipotálamo, com consequente liberação de cortisol pelas suprarrenais, alteração essas associadas à depressão e a outras disfunções emocionais na vida adulta. Ou seja, um vício de estresse trazido desde a infância que moldará as emoções, intelecto e os resultados dessas crianças também na fase adulta. Os pesquisadores concluíram que muitas das alterações neurobioquímicas encontradas na depressão do adulto podem ser explicadas pelo estresse ocorrido em fases precoces da infância. Abordarei esse assunto com mais profundidade no capítulo 7, sobre crenças, quando chamarei sua atenção para a qualidade e a intensidade da sua comunicação com seus filhos. Se você é mãe, a partir de agora fica aqui. Traga o cuidado com a comunicação direta que está relacionada ao que você diz ou mostra explícita e diretamente a eles. E também toda a comunicação indireta, aquela que seu filho recebe, não pelo que faz, mas pelo que deixa de fazer e pelo ambiente em que o coloca. Lembre-se, o que você comunicar ou deixar de comunicar a seus filhos ecoará pela eternidade. Agora nós vamos para o capítulo 6, tá? Página 103 já, 203. Sua mente responderá a todos os questionamentos que você lhe fizer, mas primeiro faça-os verdadeiramente, depois apenas relaxe, pois as respostas virão. Depois de tantos percalços na minha vida, dos 17 aos 30 anos, descobri que o que mais me prejudicou nesse período doloroso não foi o que eu sabia, e sim, não foi o que eu não sabia, e sim o que eu sabia. Tinha tantas verdades e certezas dentro de mim que não havia espaço para aprender ou experimentar mais nada que já não estivesse pré-programado na minha mente. No meu caso, é como se meu HD estivesse cheio de programas ineficientes e não liberasse espaço para outras programações de melhor qualidade. Quando se fala de mente humana, bastaria liberar espaço para novas informações e saberes entrarem até por osmose. Contudo, por mais de 13 anos, me mantive agarrado com as minhas verdades, defendendo-as com tanta paixão que poucas pessoas ousariam me dissuadir delas. Quando encontrei pessoas realmente dispostas a me dissuadir, eram pessoas iguais a mim, presas e acorrentadas nas suas verdades absolutas. Tratávamos lutas homéricas, cada um querendo defender seu ponto de vista. Quanto tempo perdido, quanta dor sentida, quantos sonhos desperdiçados pelas muralhas chamadas verdades absolutas. Quem que tá aqui na live que tá fazendo parte do planejamento anual de 2025 à virada? Coloca aqui, eu tô. Para eu saber que você tá fazendo parte do planejamento, eu vou te contar algo. Eu tenho certeza absoluta que várias pessoas que começaram esse planejamento começaram muito descrentes do resultado que ele traria. E ontem, quando eu comecei a receber mensagens, principalmente no meu direct no Instagram, de pessoas que não me conheciam, entraram porque uma amiga pediu para entrar, e elas achando que fazer um planejamento do ano não mudaria em nada a vida delas. Mas quando elas começaram a responder, elas tiveram clareza do porquê elas não conseguiram performar bem em 2024, aquilo acendeu uma luz e mudou de fato o que elas pensavam. Então, se abra para fazer. Você fecha para mamãe? Obrigada, tá? Só um minutinho. Pede lá pro papai, tá bom? Até me perdi aqui.
E elas falando que não tinham noção do quão ajudaria elas a ter clareza do que elas deixaram de fazer e do que elas precisavam fazer para que o ano seguinte fosse diferente. Se você não deixar as suas crenças, que estão enraizadas aí dentro, para ouvir novas possibilidades, novas oportunidades, novas formas de fazer e de construir, você vai acabar tendo os mesmos resultados. E eu falo que as pessoas que não evoluem, normalmente elas não evoluem por uma coisa: orgulho. Ah, tudo é muito chato, tudo é muito simples. Ah, porque isso é bobeira. Não, isso aí é coisa de coach. Toda pessoa que usa essa frase, isso é coisa de coach, é uma pessoa que não evolui. Pode prestar atenção. Eu não sou coach, mas Jesus era um dos maiores, porque coach significa treinador, né? E ele era um dos maiores treinadores de pessoas. Então o problema não é a profissão, o ofício coach, mas sim o que alguns que são irresponsáveis acabam fazendo, como tem em todas as áreas. Então, eu vejo que todas as pessoas deveriam ter um treinador, alguém que guiasse elas e encurtasse o caminho, porque é isso que um treinador faz. Um mentor, um treinador, é alguém que já chegou onde você gostaria de chegar e vai ajudar você a pegar atalhos para não precisar pegar caminhos tortuosos que aquela pessoa já pegou. Vamos lá? Saber fazer perguntas é muito mais importante do que saber pedir. Quantas mulheres pediram um marido e depois que ele apareceu, elas viveram os dias mais infelizes da vida delas? Quantas pessoas pediram riqueza e depois que ela veio, a felicidade e a paz de espírito se foram? Quantos jovens pediram um carro e perderam a vida dentro dele? Saber fazer as perguntas certas direciona o nosso querer e nos faz pedir o que de fato é benéfico. Boas perguntas invariavelmente nos mostrarão caminhos, porém apenas as melhores perguntas vão nos mostrar os propósitos e os valores por trás do que queremos e de como pensamos em realizar. As respostas serão sempre importantes, porém não superam as perguntas em importância e poder, pois as respostas costumam ser limitadas e temporais, e as perguntas são ilimitadas e atemporais. Estava em uma festinha de batizado, vendo meu filho e outras crianças que brincavam de Tarzan, pulando em tudo o que existia pela frente, quando um dos pais falou para o seu filho não pular, e mesmo assim a criança pulou. Nesse momento, o pai deu um grito estrondoso com seu filho de apenas 4 anos, e junto aos gritos vieram adjetivos e ameaças de surra. Como as outras crianças mais velhas continuavam pulando, o menininho ficou de longe olhando os colegas saltando heroicamente aquele abismo, enquanto ele, com um olhar triste e postura encolhida, ficava de longe. Eu até chorei quando eu li isso a primeira vez. O grito foi tão alto, agressivo e humilhante que não me contive e perguntei ao pai: desculpe a pergunta, mas qual era o seu objetivo com aquela bronca no seu filho? Ao que ele respondeu: ora, o objetivo era fazê-lo não pular mais. Respondi: se o seu objetivo era só esse, você o atingiu. Parabéns. Seu filho está ali todo encolhido, olhando as outras crianças pularem. Contudo, continuei: agora, se o seu objetivo é ter um filho saudável, emocionalmente forte e determinado, você deve questionar a educação que está dando para ele. Pois o que você está conseguindo com esse tipo de educação é destruir a autoestima do seu filho. E de uma coisa eu sei: no futuro ele precisará de pessoas que gritem com ele em alguns momentos, e em outros vai procurar pessoas mais fracas para maltratar, como você está fazendo com ele agora. Certamente ele vai maltratar quem ama e ser maltratado pelas pessoas de fora. Isso é o que você está conseguindo, ele disse. Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Esse é o problema. As pessoas não param para pensar em por que agem como agem ou por que querem o que querem. É hora de começar a questionar muitas coisas na sua vida enquanto ainda há tempo. Sempre recebo perguntas sobre como eu educo a Lavínia e como eu tomo as decisões do que eu vou fazer com ela. A Lavínia é realmente uma criança muito extraordinária. É óbvio que ela é uma criança, então ela faz birra, ela tem os momentos de crise, como toda criança tem. Ela não tem maturidade emocional para ter e nem estrutura cerebral para ter controle inibitório, que é o que o adulto tem, ou deveria ter. Porém, eu falo que não tem uma fórmula específica do qual é o jeito certo de educar. Eu acho que cada família tem seus princípios e valores e é isso que vai permear a forma como a gente determina educar. Agora, existe uma coisa que é regra.
para todo mundo. Se você é pai, se você é mãe, existe uma coisa que deve ser regra. Na verdade, essa regra, ela é para tudo na sua vida, mas principalmente para a maternidade, que é a intencionalidade. Saber o que eu faço, por que eu faço e qual resultado isso vai me trazer. Às vezes eu tô pronta para explodir com a Lavínia e eu me pergunto, o que eu quero fazer? Eu quero gritar. Mas por que eu quero gritar? Porque eu tô com raiva, porque eu não tô conseguindo controlar ela. Qual o resultado que isso vai me trazer? Eu vou ensinar ela que a única forma de lidar com o que a gente não tem controle é gritando. Porque a criança, ela aprende por padrão. Ela vai olhar para mim e ela vai identificar os padrões para que ela possa fazer a construção de verdade dela. E é a partir do que eu faço que ela replica. Então, por dezenas, centenas, milhares de vezes que eu estava pronta para tomar uma atitude e eu me fiz essas 3 perguntas, o que eu quero, por que eu quero e qual resultado isso vai me trazer, eu deixei de fazer isso em tudo. Isso na minha alimentação. Eu tô numa fase que eu tô até chocada. Eu subo na balança, eu falei, cara, nunca mais eu engordei 100, 200, 300, 400 gramas. Pra quem não sabe, eu já eliminei 28 quilos. Tô 28 quilos abaixo do que eu já estive. E uma das coisas que eu utilizo pra mim, em relação à minha alimentação, e quem tá lá no nosso treinamento Fórmula Mente Magra vai saber disso, é utilizar o princípio da intencionalidade. Toda vez que eu desejo comer algo que eu sei que não vai ser saudável para o meu corpo, mas que eu quero muito, eu me faço essas perguntas. O que eu quero? Cara, eu quero comer meio chocotone. Por que eu quero? Porque eu passei o ano inteiro treinando, cuidando do meu corpo e eu amo chocotone, eu quero me permitir. Qual resultado isso vai me trazer? Tá, tudo bem, talvez eu perca alguns resultados que eu adquiri ali naquele mês. Aí sim, de forma consciente, eu tomo a decisão se eu quero peitar isso ou não. Agora, se a resposta for o que eu quero fazer? Comer meio chocotone. Por quê? Porque eu tô cansada, estressada, chateada e eu mereço. Eu vou comer o chocotone e não vou nem sentir o sabor dele. Porque naquele momento eu não tô comendo chocotone, eu tô comendo o quê? Emoções frustradas. Simples assim. E quando eu percebo que o meu desejo em comer aquele chocotone é por esse motivo, eu falo, querido, não terás. Nesse momento, o máximo que você vai ter aí é uma bacia de melancia, de melão, coisas que tenham baixa caloria, que eu consiga me empanturrar, porque se toda vez que as minhas frustrações gritarem, eu alimentar ela com comidas altamente palatáveis, o que vai acontecer? O meu cérebro vai criar um padrão de pegar toda a tristeza, por menor que ela seja, e transformar ela em maior. Para quê? Para que eu alimente novamente essa minha tristeza com comidas altamente palatáveis e péssimas para minha saúde. Quando você come por uma emoção frustrada, você nada mais, nada menos está alimentando as suas tristezas. E tudo aquilo que você alimenta cresce. Então, pessoas que não conseguem entender que esse padrão de comer a cada frustração te deixa cada vez mais triste verdadeiramente, chega num ponto que essa relação errada com a comida se transforma em um transtorno depressivo maior. Qualificando as perguntas. Já estamos aqui na página 205. Se formos qualificar as pessoas pelas suas perguntas, temos o primeiro nível, mais alimentar, composto por quem não faz pergunta nenhuma. Ora, aceitando as verdades de outras pessoas, ora se guiando pelas suas. Por exemplo, esse trabalho é o que existe de melhor para você. Ou, você precisa fazer faculdade de medicina. Você só vai ser feliz se casar com fulano. Nesse primeiro nível, as pessoas apenas escutam. Elas não questionam. Eu não estou dizendo que suas verdades ou as verdades de outras pessoas sejam boas ou ruins. Só estou questionando a validade delas para o seu momento presente. Afinal, as respostas são fundamentais, porém não superam as perguntas de importância e poder. Pois as respostas são temporais e limitadas, enquanto as perguntas são exatamente o oposto disso. Quando alguém diz que você deve fazer, esteja aberto a 3 coisas. Aceitar integralmente, recusar integralmente ou aceitar uma parte e recusar outra. Para tomar essa decisão é necessário fazer mais e mais perguntas. 1. O que essa pessoa me aconselhou é o melhor para mim?
2. O que quero é de fato melhor para mim? É um A e um B, tá? 2A. O que ela quer que eu faça é adequado ao contexto da minha vida? Talvez ela nem conheça meus medos, inseguranças e minhas ambições e meus desejos. Agora 2B. O que quero fazer é adequado ao contexto da minha vida? É adequado levando em conta meus medos, minhas inseguranças, minhas ambições e meus desejos? E aí, vamos lá. Uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir e de falar, e eu acho que, infelizmente, o mercado digital, ele tem usado de forma agressiva e incoerente e muitas vezes até injusta, falando para as pessoas que elas devem se colocar em lugares que elas não têm expertise de uma forma que elas jamais conseguirão. Cíntia, é possível trabalhar hoje sem estar no digital? Gente, se eu não sei de que forma. Então, eu acredito de fato que se você quer um crescimento significativo, você precisa estar nas redes sociais. Agora, a forma como você vai fazer e a intensidade é muito variável de pessoa para pessoa. Trabalhar no digital, deixa eu mudar a pergunta. Vocês acham que o mercado digital está para todos? Escrevam aí sim ou não. Você acredita que o mercado digital ele está para todos? Responde aí para mim o que você pensa. Se sim, se não. Agora eu quero que você raciocine comigo. O mercado digital está para todos, porque ele é acessível para todo mundo. As ferramentas que eu uso tá disponível para você, tá disponível para minha mãe, tá disponível para todo mundo. Porém, nem todos estão disponíveis para estar no digital. E ter clareza disso vai tornar a sua vida tão mais leve que vai ser insano. Cíntia, como assim? Você acabou de falar que se eu não estiver no digital, dificilmente eu vou conseguir me manter no mercado. Se você sabe que isso te gera um desconforto e um nível de te deixar angustiado, porque eu tenho várias mentoradas que elas viviam angustiadas em nível hard. Você tem duas opções. Entender que você não vai escalar como você gostaria o teu negócio, porque você não quer estar no digital, e tá tudo bem. Você vai precisar escolher qual dor que você quer lidar. Ou você vai ter que enfrentar isso e aprender a estar no digital. Só que se você não tomar uma das duas decisões de forma firme, você vai estar sempre sofrendo e sem colher resultado. Se você não tomar essa decisão de forma muito consciente, muito clara, você vai estar sempre desconfortável em estar no digital. Você não vai aprender o que precisa aprender para você de fato ser bom e nem vai ter a paz de não ter que aparecer no digital. Cíntia, mas o que eu faço se eu não for aparecer no digital? Você vai arrumar um trabalho que seja presencial. Simples. No CLT. E qual é o problema? Eu vejo pessoas demonizando o trabalho CLT. E eu, de verdade, eu acho isso de uma crueldade tão grande, porque existem pessoas que só têm perfil para trabalhar no CLT, mas ela ouve tanta gente falar mal do CLT que ela acaba ficando triste por ter o trabalho que ela tem. E eu vou contar para vocês, eu tenho amigos que trabalham no CLT que ganham muito, mas muito mais do que vários amigos que se dizem empresários e que estão no vermelho mês após mês. Então, olha com carinho para o trabalho que você tem, que é CLT, que pode ter certeza que às vezes você está ganhando muito mais, tendo menos dor de cabeça do que muitas pessoas que se dizem empresárias. Ok? E eu não tô falando que não é bom ser empresária, eu amo ser empresária, eu nasci para isso, eu gosto disso, eu sou do business, mas é para todo mundo? Não. E se você não tem autoconhecimento, a gente tem uma ferramenta chamada mapeamento pessoal. Imagina se você tivesse a possibilidade de ter um manual de instruções seu. Esse é o mapeamento pessoal, ele constrói
um manual de instrução do indivíduo. E a partir dele você consegue ter a percepção clara se isso é de fato para você ou não é. Quanto tempo, quanto dinheiro, quanta energia várias pessoas perderam acreditando que o mundo ideal era quando ela tivesse o próprio negócio. E ela fracassou negócio após negócio, afundou a vida, afundou as finanças, afundou a família, afundou a vida com Deus, porque ela não conseguiu compreender que ter negócio próprio não era para ela. Só que o mercado digital ele não fala isso porque ele está sempre querendo te vender algo para que você viva o mundo ideal. Só que talvez para você o mundo ideal seja ser CLT. Seja às 18 horas acabou o seu serviço, você está dentro da tua casa com a tua família. Talvez para você o cenário ideal seja isso. Mas você se permite ser corrompido por pessoas que nem conhecem a sua realidade. Sabe por quê? Porque nem você conhece a sua própria realidade. Pessoas vitoriosas buscam uma multidão de conselheiros. Já pessoas emocionalmente limitadas buscam sozinhas seus caminhos e seus destinos e nunca os questionam. Quando ouvimos nossas verdades e as verdades de outras pessoas, precisamos ter em mente duas questões. Quem é a pessoa a dar ouvidos e os resultados que ela vem tanto? Pois o bom senso diz que primeiro precisamos confiar na intenção de quem nos aconselha e depois na competência da pessoa na área. Talvez não seja tão proveitoso ou seguro pedir conselhos sobre investimento financeiro ao meu avô, se ele nunca prosperou nessa área. Mesmo que eu ouça o que ele tem a me dizer, preciso ouvir muitas outras pessoas. Sobretudo, preciso questionar todas elas e suas verdades, inclusive a mim mesmo e as minhas verdades. Isso pode ser feito a partir das perguntas a seguir. Eu e essa pessoa temos experiência nesse aspecto da vida? Eu e essa pessoa temos resultados práticos que validem as minhas ideias ou a dela? Eu e essa pessoa estamos dizendo o que quero ouvir para me deixar alegre ou estamos dizendo o que de fato é melhor para mim no longo prazo? Eu e essa pessoa temos maturidade emocional e intelectual nesse aspecto específico da vida? Fran, seja bem-vinda. Fran acabou de me seguir. Se você não me segue ainda e está aqui na minha live, faz uma gentileza, vai lá me seguir. Se na base da pirâmide evolutiva humana, no nível mais elementar, estão as pessoas que não questionam, no segundo nível estão as pessoas questionadoras, porém as que questionam da pior maneira possível. Perguntam pouco e quando fazem são perguntas que as enfraquecem e debilitam. São perguntas como: por que isso aconteceu comigo? Será que eu merecia isso? Será que eu vou conseguir realizar meu sonho? Vou ganhar dinheiro com isso? Vamos lá. São perguntas que já trazem consigo as respostas, porém são respostas que colocam a pessoa em uma situação pior do que a anterior. Esses tipos de perguntas não geram ação nem focam o futuro, trazem apenas dúvidas e medo. O terceiro tipo de pessoa em relação às perguntas são aquelas que fazem boas perguntas e por isso obtêm boas respostas. Elas perguntam o que querem, o que devem fazer e como podem fazer. São perguntas muito mais evoluídas e consistentes, por isso estão à frente da maioria das pessoas ao seu redor. Elas questionam, e isso é importante. São pessoas que sabem parar, planejar ações focadas e eficientes. Elas fazem perguntas como: qual é o próximo passo? Como atingiremos nossas metas? Quem fará parte da equipe? O que de fato queremos conquistar? Qual o caminho a seguir? De que recursos precisamos para chegar lá? Contudo, nem essas pessoas habitam o topo da pirâmide da maturidade emocional, porque elas focam apenas o caminho a trilhar, que é o como. E a chegada, o que ou onde, mas não sabem exatamente por que trilhar esse caminho, nem a razão pela qual esse objetivo é o melhor. Os verdadeiros super-humanos sabem questionar a si mesmos a ponto de descobrir seus próprios propósitos e seus porquês. Eles descobrem seus valores pessoais e sua missão de vida, que estão por trás do que pensam, sentem e fazem. Descobrem uma fonte de combustível inesgotável que fará com que cheguem onde pessoas comuns sequer cogitam. Essas pessoas deixam um legado na Terra. Elas fazem constantes perguntas poderosas e por isso chegam ao âmago das questões.
E são perguntas como, presta atenção agora, que agora são as perguntas certas. Qual o propósito da educação e do amor que eu estou dando aos meus filhos? O que de fato é um lar feliz e próspero? Qual o propósito maior em casar com essa pessoa? Qual o propósito maior em trabalhar com isso? O que me faz continuar trabalhando na empresa do meu pai? O que a vida tem de melhor para mim que eu ainda não vi? Presta atenção que as perguntas de pessoas poderosas, normalmente elas estão relacionadas com o motivo pelo qual eu faço algo. E olha como é inteligente isso. O seu cérebro, ele é um órgão de significados. Que se ele não conseguir atribuir um significado forte para executar uma tarefa, você não consegue executar. A gente ouve muito por aí as pessoas falando que disciplina é muito mais importante do que motivação. Já ouviram isso? Que disciplina importa muito mais do que motivação? A pergunta que eu faço para vocês é: o que importa mais? Disciplina ou motivação? Escreve aí para mim. O que importa mais? Disciplina ou motivação? Então, vai demorar para chegar as respostas aqui para mim e eu já vou me antecipar. Não existe disciplina sem motivação. Quando a pessoa vem e fala para você e fala assim, e eu concordo que tem que fazer o que precisa ser feito, mas não tem como fazer o que precisa ser feito se eu não atribuir o sentido, o significado certo para aquela atividade. Ou seja, motivação não é empolgação, não é essa energia extrema e fazer tudo o que você tem que fazer rindo, feliz, se sacudindo, não é isso. Motivação é ter um motivo forte para ação, para fazer o que você não gostaria de fazer, mas que o resultado final é algo que você espera, então por isso você faz. Isso é motivação. Saber o motivo pelo qual estou fazendo algo. Seu cérebro está o tempo inteiro tentando fazer você ter prazer e poupar energia. Se ele identificar que você está gastando muita energia para algo que não faz sentido para ele retira a energia literalmente do teu corpo para que você não execute uma tarefa. Quantos cursos você comprou e depois de assistir uma aula ou nem assistir uma aula você não conseguiu concluir? E eu vou te falar porque isso acontece. Por não pensar na motivação pela qual você estava comprando aquele curso, por ela parar de fazer sentido para o seu cérebro, ele retirou a energia do teu corpo para que você não conseguisse concluir aquele curso. Não tem curso que você compra e você fala, não, eu vou conseguir fazer, eu vou entrar e eu vou fazer. Aí você entra lá, você tenta fazer, mas não sai, não vai. O seu cérebro, ele é muito congruente, ele busca por congruência. Se não fizer sentido para ele assistir aquele curso, querido, ele não vai permitir que você gaste energia à toa. Ele vai retirar a energia do teu corpo, você não vai conseguir concluir. Então, o problema nem começa na disciplina, ele começa antes, ele começa na motivação, no motivo pelo qual você está executando uma tarefa. Então, se você não tiver isso de forma muito clara, você vai se tornar um procrastinador compulsivo. Uma amiga da família da minha esposa começou a se fazer perguntas e a questionar a vida. Ela se sentia confusa, triste e não sabia o que de fato estava errado. Intuitivamente começou a fazer perguntas a si mesma. Depois começou a anotar na agenda as melhores perguntas. Após uma semana, ela contava com mais de 30 perguntas, apenas perguntas. Como nada é por acaso, uma pessoa que havia feito o nosso método surgiu de repente e começou a falar de suas experiências e suas mudanças após o evento. Era como se Deus estivesse dizendo para ela que suas perguntas também tinham respostas. Ela e o marido fizeram o curso e as mudanças foram imediatas e continuaram acontecendo. O marido, que era um bom pai, tornou-se um muito melhor. O casamento, que era pacífico, ficou ainda melhor. A empresa de engenharia do marido, que há 2 anos se mantinha com a corda no pescoço, sempre no limite, recentemente faturou em 1 mês 20% a mais do que nos 12 meses do ano anterior.
Muitas coisas aconteceram em todas as áreas da vida daquela família. A resposta que ela teve foi uma pergunta que faço no início do meu seminário. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Bastou essa pergunta para ela entender que estava vivendo na linha da mediocridade e da mesmice, e que ela e o marido estavam confortavelmente sentados em cima do tonel na zona de conforto. Ali, nas primeiras horas de seminário, as fichas caíram e as palavras de ordem eram: mudança já. À medida que ela fez mais perguntas e as respondeu, outras ações, decisões, mudanças e crenças surgiram. Em pouquíssimo tempo, o que era uma verdade ruiu completamente e deu lugar à confusão. Depois da confusão, porém, veio uma nova realidade, uma realidade de abundância e prosperidade. Vejo muitas pessoas que cobram estudo e notas boas dos filhos com tanta severidade que me incomoda. Quando alguém faz isso, pergunto por que tanta cobrança a respeito de notas e performance. Elas rapidamente respondem: para que ele tenha sucesso na vida. E eu retruco e pergunto novamente: e o que é sucesso para o seu filho no futuro? A maioria se perde nessa hora. Uns dizem que é estabilidade profissional, outros dizem que é independência financeira, outros dizem que é ser feliz. E aí eu retruco. O que é estabilidade profissional? O que é independência financeira? O que é felicidade para o seu filho no futuro? E de fato isso é mais importante para o seu filho? Novamente respostas confusas surgem. O que acontece com essas pessoas é que elas ainda não pararam para questionar sua maneira de educar e amar seus filhos, muito menos o que de fato querem e por que querem esse futuro para eles. Notas boas são importantes, é verdade, mas além disso, o que mais é importante para o futuro do seu filho e você não está dando devida atenção? Você conhece alguém que teve sucesso na vida sem ter tirado notas tão boas? Quanto de valores e princípios você tem se empenhado em passar para os seus filhos? Na questão emocional, você tem abastecido com momentos que o farão forte e ousado no futuro? Essa é a linha de raciocínio daqueles que têm uma vida abundante. Se sua vida não estiver abundante é porque há uma disfunção e toda disfunção deve e merece ser questionada e depois eliminada. Para isso, devemos fazer constantemente essas perguntas, sobre as quais falaremos mais a seguir. Esses tempos atrás eu tive uma mentorada e eles são agricultores e eles têm 2 filhos. E aí um dia em sessão ela começou a falar para mim assim: Cintia, eu tô muito chateada porque um dos meus filhos tá super bem fazendo faculdade, mas o meu outro filho, ele definiu que ele não quer fazer e não tem o que muda a cabeça dele. E eu já falei que eu não quero nem saber. Eu vou fazer a inscrição do vestibular e ele vai fazer querendo ou não. E eu falei, mas por que ele não quer fazer faculdade? Porque ele ama o trator e ele quer estar em cima do trator o dia inteiro, ele quer estar na roça com o pai dele, não sei o quê. Eu falei, qual é o problema dessa decisão dele? Porque tem que fazer faculdade. Eu falei, pra que ele tem que fazer faculdade? Não, porque todo mundo tem que ter. Eu falei, pra quê? Eu falei, o teu filho tua família tem um negócio que vai precisar de alguém pra tocar porque o seu marido não é eterno. Agora, você vai obrigar o seu filho a fazer uma faculdade sendo que ele já é feliz com o que ele faz? O que muda na vida dele, o que muda na sua vida é isso. E eu percebi que ela não gostou muito no dia. E aí passou algumas semanas e depois ela me procurou falando assim: Cíntia, eu tive a conversa mais incrível que eu já tive com o meu filho. Eu procurei o meu filho e falei para ele que ele era livre para tomar a decisão de fazer uma faculdade ou de trabalhar com o pai e ajudar o pai. E ele caiu no choro compulsivo, porque ele falou que ele não sabia como seria a vida dele se ele tivesse que abandonar o pai. E ali as coisas começaram a se organizar de uma forma que aquele menino virou o braço direito do pai. O pai começou a ter leveza no trabalho, conseguiu ter mais tempo de qualidade com a família, com a esposa, porque ele teve segurança em delegar mais para o filho, entendendo que aquilo se tornaria sim a carreira do filho. E aquilo mudou significativamente toda a estrutura familiar. A gente cobra dos nossos filhos coisas
que muitas vezes não faz sentido, mas a gente cobra porque o sistema fala que é assim que tem que ser. E por não ter intencionalidade, a gente às vezes acaba colocando os nossos filhos numa vida completamente infeliz, que lá na frente eles vão se ver precisando de um terapeuta, de um mentor para fazer uma transição de carreira que eles nem sabem como vai ser. Então, intencionalidade, mais uma vez, entra nisso. Perguntas poderosas de sabedoria. As pessoas super-humanas fazem perguntas poderosas de sabedoria. Como estilo de vida abundante, são pessoas que questionam seus limites, suas origens e seus medos. Questionam tudo que pode, de alguma maneira, ser melhor. Questionam até o significado de suas conquistas e vitórias. Para ser um super-humano, entretanto, não basta saber questionar. É necessário buscar as respostas para os questionamentos. Jamais a resposta será ou estará somente nela mesma. O homem deve estar consciente de que sua missão é viver uma vida plena de sentido e dar respostas transcendentes a cada situação, pois cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão para viver. Martin Luther King é um perfeito exemplo de quem se tornou um super-humano ao questionar as verdades dos Estados Unidos e do mundo. Vindo de uma família evangélica batista, ele cresceu como um jovem questionador a ponto de, aos 13 anos, na escola dominical da igreja que frequentada por sua família, questionar a ressurreição corporal de Cristo. Em meio à polêmica e à confusão causada pelos questionamentos, ele declarou: as dúvidas começaram a brotar inexoravelmente. Tempos depois, porém, disse que a Bíblia tinha muitas verdades profundas das quais não se podia escapar. Ainda jovem, entrou para um seminário de teologia e se formou o mais proeminente pastor negro de todos os tempos. Entretanto, ele não parou de questionar as verdades estabelecidas e se tornou a pessoa que mobilizou o mundo pacificamente contra a segregação e o preconceito racial norte-americano. Com seus discursos, como o famoso I Have a Dream, ele cruzou os Estados Unidos de ponta a ponta, fazendo com que as pessoas questionassem as verdades sobre a situação racial do país. Os Estados Unidos mudaram sua lei, sua forma de ser e de agir em relação a todas as pessoas, independentemente de raça ou de cultura. Tudo isso porque ele decidiu questionar as verdades vigentes. E King não se dava por satisfeito. Dentre outros assuntos, a partir de 65, o líder negro passou a questionar as intervenções dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Outra pessoa que resolveu questionar o que era tido como verdade foi Nick Vujicic, não sei se assim pronuncia, provavelmente não, tá? Mas com certeza vocês já viram ele não tem braços nem pernas. Ele nasceu sem braços e pernas em decorrência de uma rara síndrome chamada tetramelia. Aos 8 anos pensava em tirar a própria vida. Não só por causa das limitações naturais da sua condição física, como também em decorrência do bullying sofrido no colégio. Contudo, aos 16 anos, começou a questionar suas limitações e posteriormente iniciou sua organização sem fins lucrativos. Aos 21, formou-se em contabilidade e finanças. Desde então, ele tem viajado pelo mundo palestrando sobre esperança e fé. Ele questiona suas limitações e se pergunta: eu estaria aqui com vocês se não fosse minha deficiência física? Então, o que é limitação, se não o que acreditamos que seja? Mas um super-humano fazendo os questionamentos certos e a partir daí criando um mundo de possibilidades. Estamos já na página 212. Ó, faltando bem tiquinho pra gente concluir esse livro maravilhoso. Eu acredito que essa semana a gente conclua totalmente. Não vou dar sequência porque eu tenho uma reunião extremamente importante agora às 14 horas. Porém, eu quero fazer um convite para você. Se você não me segue ainda, por gentileza, vai ali me seguir. Todos os dias, às 13 horas, eu tô aqui fazendo uma leitura comentada. Já estamos no 3º livro. Se você não conseguiu acompanhar os outros, estão todos salvos no meu feed. É delicioso esse momento, porque não é só uma leitura, mas é também um momento onde eu trago para vocês a minha visão sobre aquele livro. E quero convidar você para participar do nosso planejamento anual à virada. Se você não está no grupo ainda, é só você ir lá nos meus stories que tem um link para você acessar. Eu vou colocar o link da aula de hoje, mas se você não estiver no grupo, você não vai ter acesso ao material de apoio. E ó, é um senhor, deixa eu pegar aqui para vocês verem. É um senhor
material de apoio, ó, maravilhoso. Se você quer fazer parte desse planejamento de hoje, é só você ir lá nos meus